Graças a Deus. Meus irmãos, abra comigo a tua Bíblia e nós vamos projetar também, tá bom, Thaís? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Nessas quartas-feiras, irmãos, nós teremos um estudo voltado para formação e instrução de obreiros e igreja, que nós vamos abordar tudo aquilo que faz menção à obra do Senhor, o bom andamento, o crescimento, o desenvolvimento da obra de Deus, que se faz muito importante. Nós conhecemos os princípios, conhecemos qual é a importância, qual é o nosso papel, qual deve ser a nossa desenvoltura, o nosso compromisso e empenho com as coisas de Deus, amém? Então, no capítulo 6 de Atos, a partir do primeiro versículo, está escrito assim, ó: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos e aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Queridos, o que nós observamos nesse texto? Que a obra de Deus no seu início, não é, teve um crescimento exponencial devido ao derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nós vamos ver que os discípulos receberam a promessa, não é, e foram cheios do Espírito Santo. E na primeira mensagem anunciada, pode deixar ligado, é que você tem que aumentar um pouquinho mais o volume para parar o chiado. Amém? Está um pouco quente. Pode deixar. Isso aí depois o sonoplasta dá um jeito. Amém, irmãos? Então a gente vai ver que na primeira mensagem pregada por Pedro, quase 3.000 homens se converteram. Então a obra de Deus já começou grande. Amém, igreja? Agora você imagina 120 homens cheios do poder do Espírito Santo e tendo uma atuação ativa, poderosa, cheia de manifestação, de milagres, de ciência. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja, ela se comunicava muito bem. Era uma igreja que andava unida, era uma igreja que comia junto, andava junto, orava junto, congregava todos os dias. Não era 1, 2 vezes por semana, não, era todos os dias, no comer do pão, nas orações, no congregar diário. Então essa igreja, ela nasceu forte, unida, fortalecida. E como um dia eu aprendi um ditado assim, que quanto maior o fruto, maior é a casca. Sim ou não?
Então, quanto maior cresce também a ocupação, a necessidade e a importância de ter mais pessoas envolvidas na causa e dedicada à causa da obra de Deus. E nós vamos entender isso, de que a obra de Deus ela é harmônica, ela é unida e ela é quantitativa. Amém? Ela é quantitativa. E a palavra do Senhor vai dizer que houve uma certa discussão, ou nessa parte aqui, uma certa crítica, ou um apontamento que houve aqui, entre os da fala grega, né, a respeito dos judeus, de que os seus órfãos e as suas viúvas estavam sendo esquecidas, a questão do alimento. Por quê, irmãos? A conversão nessa época aqui trazia percas. Quem se convertia naquela época, irmãos, eram duramente perseguidos, eram duramente, assim, retalhados. Havia uma retaliação muito grande, havia uma exclusão da sociedade. Porque a partir do momento que eles aceitavam o cristianismo, onde tinha um líder que foi morto crucificado, né? Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que o evangelho para os que creem, para os que não creem é loucura, mas para os que creem é poder de Deus. Porque como pode alguém seguir um líder que morreu crucificado? Era a morte, irmãos, era a punição da morte dos romanos para os assassinos, para as piores pessoas. A morte que Jesus ele sofreu na cruz do Calvário era uma morte de um dos maiores criminosos, assim, vamos dizer assim, alguém que cometeu um crime muito sério. Por isso ele era punido com a morte de cruz. Não era qualquer morte, era uma morte vergonhosa. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que ele se fez, né, a vergonha, o escândalo, né, da cruz. Ele se fez por amor a mim e por amor a você. Então quem aceitava o cristianismo recebia, ou perdia o emprego, era expulso da casa e todas as outras coisas mais. Mas também vinha o ensino de Jesus Cristo, dizendo que a verdadeira religião era atender o órfão e a viúva na sua necessidade. Então isso era um comportamento que deveria ser abordado, deveria ser visto e deveria ter um cuidado especial da igreja. E nesse momento, irmãos, como tudo chega na liderança, né? Quando houve esse episódio, ouviram essa necessidade, ou até mesmo essa negligência, ou essa falta desse atendimento, foram até os apóstolos, cobraram dos apóstolos o atendimento, ou até mesmo a solução desse problema. E tudo indica que nesse texto vieram pedir para que eles viessem fazer isso, porque senão nós não teríamos a expressão que, por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram. Por quê? Olha o que vai dizer o início do versículo: naqueles dias crescendo o número de discípulos, ou seja, estava havendo um crescimento muito grande, e por isso houve essa escassez de atender a todos, porque era muita gente, irmão. Amém, igreja? Então quando começou a crescer os discípulos, e também essa necessidade, vamos dizer assim, essa carência, né, do povo atender essa necessidade, então houve um concílio. Eles vieram até os apóstolos e pediram para que eles viessem fazer algo. Por isso os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Então isso demonstra que eles vieram cobrar dos apóstolos que eles viessem cobrir essa falta, porque o texto está dizendo aqui que não é certo a gente negligenciar, não é, o ministério da palavra de Deus. Por quê, irmão? Nós temos que entender como que a obra de Deus funciona e como cada um deve funcionar no corpo de Cristo. Então eles vieram até os apóstolos e pediram um posicionamento, ou até mesmo cobraram para que eles viessem assim suprir essa necessidade. Mas naquele momento eles disseram: não é lícito a gente negligenciar a palavra de Deus. Por quê? Eles não iam ter tempo mais, irmãos, da oração,
tempo mais do estudo da palavra de Deus, do aprofundamento, de estudar junto. Por quê? Escute uma coisa, eles tinham que compartilhar tudo. A palavra do Senhor diz que a igreja primitiva, ela crescia na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos tinham uma comunicação de todos falar uma mesma língua, de discutir sobre o mesmo assunto. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, irmãos. Eles tinham apenas a Torá, ou os livros dos profetas maiores e menores. Eles não tinham o Novo Testamento, não existia para eles. Então tudo era novo, eles precisavam da revelação do Espírito Santo, eles precisavam orar, eles precisavam discutir, conversar, e cada um, havia o concílio de Jerusalém, ou certo, uma convenção de que todo problema novo que ia surgir, porque tudo era novo para eles, e eles tinham que ter direção de Deus para tratar a cada assunto, e todos tinham que estar inteirados, né, e interagindo entre si a respeito desses assuntos, e eles estavam atentos ao crescimento da obra de Deus, e sempre se preocupando com que o povo viesse crescer, sabe, em graça e em sabedoria. Então naqueles momentos eles disseram: não é lícito a gente negligenciar, porque eles iam cobrir uma falta e largar uma lacuna muito mais importante, que era da palavra de Deus, que era o ensino da palavra de Deus. E a palavra vai dizer assim, que olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir à mesa, o serviço prático. Porque, irmãos, na obra de Deus, ela existe, é a piedade, né? É a piedade, é o exercício da piedade. Servir à mesa, o que quer dizer isso? É servir a obra da piedade, cuidar dos irmãos, do órfão, da viúva, os que estão sem comida, os que estão necessitando disso, atender, buscar, saber, correr atrás de recursos, trazer, né, sabe, não só ficar sabendo do problema, mas correr atrás da solução, e ser alguém posicionado para exercer essa função. Coisas que os apóstolos tiveram sabedoria de Deus, sabe, de como resolver, porque eles sabiam que eles não podiam cumprir uma coisa e negligenciar a outra, que era de responsabilidade exclusivas de Deus. Porque o que foi que Jesus disse para eles? E vocês ide por todo o mundo, pregai o evangelho e ensinai tudo aquilo que eu vos disse, ou aquilo que vocês aprenderam comigo. Então o ministério apostólico era de transferir tudo aquilo que eles aprenderam com Cristo. Agora, se eles ficassem servindo à mesa, como isso seria feito? Então você nota de que mesmo que você seja compelido, mesmo que você seja apertado, mesmo que você seja cobrado em fazer algo, você tem que ter sabedoria de qual é o teu chamado, de qual é o teu posicionamento, e você tem que saber que cada um exerce uma função no corpo de Cristo, e que nenhuma e nem outra pode ser negligenciada. Porque o ministério, irmãos, cá para nós, mais importante é a palavra. Hoje eu falando com uma irmã, ela disse assim: pastor, de ministério para ministério há muitas mudanças, liturgia, comportamento, mas uma coisa não muda, é a palavra de Deus. Uma coisa não pode mudar, sabe? Há inúmeros ministérios, mas a palavra é uma, amém, igreja? Então a palavra ela não deve ser relativizada, e essa era a preocupação dos apóstolos. Por quê? Se eles abrissem mão disso, outros poderiam surgir querendo trazer ensinamento na igreja, e seria um ensino relativizado. É o que a gente mais vê hoje no evangelho. Parece que um não fala a língua do outro, lê a mesma Bíblia, mas ninguém fala a mesma língua, irmão. Por quê? Porque não tem um entendimento, não tem um alinhamento. Então todo ministério, para ele crescer uniforme, abençoado, edificado, ele tem que falar a mesma língua, entre o pastor, entre os liderados, entre os presbíteros, entre os demais pastores do ministério, tem que ter a mesma visão teológica, o mesmo entendimento teológico, porque senão gera uma confusão. Traz uma linha de pensamento dessa forma, outro traz de outra, aí a igreja fala: no que a gente vai acreditar? Qual é o nosso? Então por isso dá importância, e vocês notam como é, irmãos, difícil a linha do ministério, percebeu?
Quando a gente dá início a isso daqui, como é difícil, vocês percebem? Vocês estão entendendo isso que eu estou tentando dizer? Mas nós não vamos, sabe, irmão, abrir mão disso não. Eu estou aqui me posicionando para isso, porque esse vai ser o ensino. E aqueles que estiverem aqui são os que vão ser consagrados, são os que vão ser empossados, e aqueles que vocês também vão ver, né, na parte negligencial de falar a mesma palavra, não vão poder exercer a mesma função, não vão poder ter a mesma liberdade. Porque o que acontece hoje, irmãos? Nós temos uma direção, nós temos algo para transmitir para o coração dos liderados, para que todos falem a mesma língua. Se eu quiser saber sobre esse assunto, eu vou lá na internet, eu vou lá ouvir lá o podcast do fulano de tal. Ô irmão, não é fulano de tal não, aqui é a igreja, aqui o Senhor manda a palavra, aqui é no altar, é na palavra, é aqui que nós temos que falar uma mesma língua, uma mesma teologia, um mesmo conhecimento. Lá é outro segmento, lá é outra coisa. Não que lá não tenha homens sérios, tem homem sério, tem, mas há muitos que não são. Tem muitos falando de igreja lá que nunca pastoreou. Tem gente querendo ensinar pastor, mas nunca pastoreou, e quer ser pastor de pastor aonde, irmão? Teoria é uma coisa, prática é outra, totalmente diferente, entendeu? Então agora os apóstolos estão dizendo assim: nós não podemos negligenciar. Irmãos, escolhe entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e passaremos essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Irmão, como é importante para um pastor ter um corpo diaconal funcionante. Por quê, irmão? Tudo chega para o pastor, né? Pastor, problema disso, pastor, problema daquele outro, pastor, precisa resolver isso, pastor, a gente precisa, e é todo mundo em cima do pastor. Agora você imagina só, a hora que você vai estudar a palavra de Deus, a sua cabeça, irmãos, está cheia de coisa, né? Você está cheio de preocupação, você está cheio de coisa para resolver. Então a sua cabeça, ela tem que estar, irmãos, neutra para aquilo que você precisa receber de Deus, sabe? Para quem prega, para quem ensina, para quem faz uma função, exerce uma função no corpo, irmão, é uma coisa. Para quem tem um ministério da palavra e se preocupa, e não só trazer mais uma pregação, mais uma palavra, mas sim um norteamento para uma igreja, é totalmente diferente. Alguém que se preocupa realmente, irmãos, sabe, em trazer um alimento sólido, sabe, com nutrição espiritual, com verdade. Não é algo que é extraído, sabe, de um estudo, de alguém. Não, é algo que você vai na oração, que você tem que orar, pedir direção para Deus, e Deus ele fala, né, com o pastor da igreja. Deus ele dá o direcionamento, porque cada igreja está numa fase, cada igreja ela está numa atuação, cada igreja tem uma atuação diferente da outra. É isso, né, que eu quero reiterar aquilo que eu trouxe no domingo passado, que há muitos de ministério e muitos são iguais. Nós não somos. Eu quero que vocês entendam que nós não somos iguais. Por quê? Porque Deus deu um chamado para nós, e é um chamado missionário, irmão, sabe? Há muitas igrejas para cuidar. Hoje tem um rodízio de crente muito grande da igreja, sabe? Aí a gente fala, a igreja cresce, será que ela está crescendo? Ou há uma migração, sabe, de cristão para lá e para cá? Sim, no meio desse sempre vem um novo convertido, sempre vem alguém se convertido, graças a Deus. Mas o número dos desviados está quase ou maior do que os que estão dentro da igreja hoje. Do último censo são mais de 7 milhões só no Brasil. Por quê? Porque foram pessoas que receberam palavras, que ouviram palavras, que receberam promessas falsas daquilo que Deus não prometeu, e se frustraram com a igreja, se frustraram com tanta coisa, irmão. E outra, como eu disse domingo, que igreja, irmãos, sabe, é gente entrando e a gente saindo, e a gente não vai conseguir impedir que isso aconteça. Por quê? Porque é difícil entender as mentes, a cabeça das pessoas, entendeu? Isso acontece. Agora, se a gente parar tudo, travar tudo, para tentar cuidar de tudo isso, irmão, a gente vai negligenciar outra parte. Vocês estão me entendendo, irmão? Vocês estão me entendendo, igreja? Porque a igreja brasileira, ela é uma igreja, irmãos, com um chamado missionário muito grande, e são poucos que estão fazendo isso,
São poucos que estão fazendo isso. Há nações inteiras, irmãos, há povos inteiros que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Agora fala para mim, quantas igrejas tem em Bauru? Quantas igrejas tem em Bauru, irmão? Quantas igrejas tem no Brasil? Agora pergunta para mim, quantas igrejas você tem na Europa? Quantas igrejas tem na Ásia? Quantas igrejas tem no Oriente Médio? Vocês estão me entendendo? Então Deus nos chamou para um ministério. Os irmãos têm que entender, irmão, isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente sim seja um ministério que venha falar a mesma língua. Nós precisamos falar a mesma língua, irmão, sabe? Nós precisamos, entender qual é o nosso chamado. Lembra quando chegaram, Judas foi criticar Jesus, né? Quando Maria, ela quebra o vaso de alabastro e unge a cabeça de Jesus e fala, meu Deus, para que esse desperdício? Olha a crítica ali, né? Para que esse desperdício? Para que isso? Isso aí valia 300 dinheiro, dá para comprar tanta comida para os pobres. Ô irmão, ela estava derramando a sua adoração para Jesus, e realmente vai ter pessoas ao lado que não vai entender o que ela estava passando ali, o que ela estava sentindo no coração dela. E naquele momento Jesus vai falar assim, os pobres, vocês vão ter todo o tempo do teu lado. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, isso vai acontecer todo o tempo. A gente não pode perder o foco da missão, a gente não pode perder o avanço da missão, irmão. E nós temos que seguir, senão a gente vai ser, não que a gente vai negligenciar, não, a gente tem que se esforçar, se dedicar, se empenhar. Não é abrir mão de uma coisa para poder consertar outra, não, é a gente fazer tudo ao mesmo tempo, e é possível, amém, igreja? Porque os apóstolos falam assim, então você escolhe entre vocês aí, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Era só para servir a mesa, irmão, mas só que para servir a mesa, você tem que ter chamado, você tem que ter sabedoria, você tem que ter unção, sabe? Então o que eu entendo com isso? Que não importa qual é o seu funcionamento no corpo de Cristo, na igreja, você tem que ser altamente qualificado. Altamente qualificado. Tem necessidade na obra? Tem, mas não é qualquer um que é para exercer essa função. Não, vamos pegar no laço aí. Não, tem que ver, tem que analisar, tem que ver se tem sabedoria, tem que saber se tem unção de Deus, se tem poder de Deus para fazer isso, porque aí os apóstolos poderiam ter a sua mente, irmãos, preocupado com a palavra. E hoje, posso dizer uma coisa para vocês, irmão? Hoje, como é importante o ministério da palavra, como é importante você saber dizer para a igreja, e a igreja entender, e você nortear a igreja na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, ela tem que ser clara, a pregação, irmãos, ela tem que ser nítida, ela tem que ser assim, acessível a todos. Não adianta trazer tanta coisa, tanto conhecimento, tanta teologia, que o povo fala, meu Deus, foi bonito, mas não entendi nada. O Evangelho de Jesus, ele é simples, ele é acessível. Pode ver que no tempo de Jesus não tinha culto de jovem, não tinha culto de adolescente, não tinha culto para criança, não tinha culto de casais, não tinha nada disso. O povo era um só, e a palavra era uma para todos. Quando as crianças quiseram ir até Jesus, tiveram que pedir Jesus, não impeça das crianças virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Sentou elas assim e falou, se vocês não for que nem uma criança dessa aqui, jamais vocês herdarão o reino. Ou seja, a palavra, irmãos, por isso às vezes a gente quer tirar as crianças do ambiente da igreja. Pastor, mas não fica quieto, não sei o que. Irmão, usa a sabedoria de Deus aí, mas você tem que manter, a criança, ela tem que se familiarizar com o ambiente de culto. Senão, se a gente entreter as crianças, depois entreter os adolescentes, os jovens, quando é que vai sentar num banco para ouvir a palavra de Deus?
Eu lembro da Tainara ainda muito pequenininha, sempre nasceu no ministério, não só cristã, mas assim, no ministério. A gente começou a fazer obra missionária, ela tinha 8 meses de idade, entendeu? Então aí, o que acontece? Às vezes ela chegava em casa pequenininha: pai, por que aquele irmão fez aquela oração? Irmão, ela estava às vezes desenhando, às vezes ela estava sentadinha no banco fazendo um desenho, mas ela estava com o ouvido atento a tudo que estava acontecendo na igreja. Está entendendo? Às vezes a gente fala: criança, não, o quê? Criança tem muito mais entendimento. A gente, sabe? Então é isso. Dê essa abrangida aí para os irmãos entender isso. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, e assim vai citando o nome dos demais apóstolos que aqui estão, mais diáconos, e 2 aqui, irmãos, é chamado muito a atenção, que é o de Estevão e de Filipe. Por quê? Esses servos de Deus, eles não se restringiram somente em servir à mesa. Eles eram cheios de Deus de tal forma que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. E como vieram no capítulo 7 vai falar isso, e quando vieram falar, questioná-lo, ele trouxe um conhecimento muito grande da palavra de Deus, ele falou de Abraão, ele falou, da forma que Deus o chamou, da forma que Deus escolheu. Então não era alguém que estava tomado de emocionalismo. A gente viu muita gente surgir no ministério, sabe, irmãos, porque tinha apenas, sabe, uma unção, algo de Deus, mas muitos fizeram isso com falta de entendimento e de sabedoria. Muitos foram multiplicadores de ignorância, receberam somente um tipo de comportamento e multiplicaram isso. E a palavra? E o conhecimento não, Deus dá a revelação. Irmão, Deus vai dar a revelação daquilo que você estudou, daquilo que você orou. O Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você já sabe, daquilo que você buscou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você leu, daquilo que você, sabe, se alimentou. Não é assim, não, eu oro. E muitos ministérios até hoje, ou antigamente, era impedido de ter estudo bíblico na igreja, teologia, escola bíblica. Não, vocês não podem estudar a palavra, é só o pastor que ensina. A igreja católica, para barrar, o avanço do protestantismo, o que eles fizeram? Pegaram todas as bíblias, queimaram, só a igreja católica podia ter, e ali enganaram o povo aos milhares e muitos anos, até que surge então Lutero, um monge anglicano, que ele vai estudar, traduzir a palavra, e fala: não, peraí, o que a Bíblia fala não é isso que eles estão fazendo, está errado. Está vendo a importância da palavra de Deus, irmão? Tanto é que ele vai lá e formaliza as 95 teses contra a igreja católica, prega aquilo para todo mundo ver, e ele traduz a Bíblia para o alemão e dá acesso à palavra de Deus. E hoje eu e você tem um exemplar da palavra de Deus aí para você estudar. Então o excesso é para todos. Não, vou orar que Deus revela. Não, irmão, a palavra está aí na tua mão, come ela, viva dela, come do rolo todinho. Amém, igreja? Então isso foi boa instituição. Mas Estevão e Filipe foram homens, irmãos, que incendiaram a sua época, porque eram cheios do Espírito Santo. Estevão, o primeiro mártir. Filipe foi tomado de uma unção evangelística, sabe, que incendiou a Judéia com a palavra de Deus. E eram o quê? Diáconos. Os outros você não vai ver menção. Então quer dizer, uns se sobrepõem, porque a palavra do Senhor diz assim: irmão, se você fizer só aquilo que te é pedido, miserável servo que é você. Você tem que procurar fazer além, você tem que ir além. Se você não conseguir fazer nem o que te foi pedido, medíocre. A palavra fala para nós fazer além, a mais ainda. Está entendendo, irmão? Alguém me ouve? Diga amém. Então olha que o corpo de Cristo começa a crescer, as necessidades começam a crescer, e qual é o clamor? Vamos levantar gente do nosso meio para servir à mesa. E hoje podemos encontrar pessoas para servir à mesa? Há pessoas disponíveis para servir à mesa?
Pessoas cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo? Ou qual é a maior necessidade da igreja hoje? Jetro, sogro de Moisés, percebeu que Moisés era um homem, entenda isso, vem comigo, alguém me ouve, diga amém, irmão. Agora eu quero que vocês olhem aqui para mim, nem pisca o zóio, olha aqui. O Jetro viu que Moisés estava fadigando o povo e se fadigando, por quê? O povo tinha que consertar, se conciliar com ele todo dia. Irmão, ele estava na tendinha dele, fazia aquela fila no deserto, assim, parecia que o deserto era pequeno da fila, mais de não sei quantos milhões de pessoas ali, até chegar a vez. E você imaginou o Moisés? Ainda bem que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra, porque haja cabeça para cuidar de tanto problema, irmão. Cabe isso, todo dia, uma rotina, irmão, no deserto, meu Deus, não tinha folga, irmão, não dá nem para ir dar uma pescadinha, para dar uma espalhada nas ideias, problema de noite. Você acha que esse coitado dormia? Olha a cabeça, quem será que vai me aparecer amanhã? Aí Jetro viu, fez, rapaz, Jetro, irmãos, chega nele e vê, ô meu querido, você vai se acabar, e você vai cansar o povo também, meu querido. Querido, faz o seguinte, escolha pessoas capazes, analisa no meio desse rebanho, homens capazes de liderar 1000, outros de liderar 100, outros de liderar 50, e os problemas mais sérios, mais graves, traz para você, porque isso compete ao líder maior de resolver, quando o problema for, sabe, muito grave. Os demais você está cuidando de galinha que comeu o alface do pé da horta sabe, irmão, é isso, vocês, a Bíblia não fala disso, mas tudo diz que o povo vinha falar, sabe, de picuinha, de coisa pequena, de tanta coisinha, está entendendo, irmão? Que nem a irmã chegou, pastor, eu estou a ponto de matar minha vizinha, pastor, eu estou a ponto de matar. Por quê, pastor? Porque eu fiz uma horta, e toda vez que eu faço a horta, a galinha da vizinha pula no quintal de casa e acaba com a horta. O pastor já estressado, falou assim, irmão, eu tenho um jeito de você resolver isso daí. Eu falei, o que você faz? Pega essa galinha e faz um caldo. Estressado, sem cabeça para resolver. Está entendendo isso? Não está certo, né, irmão? Não podia, pô. Fazer uma cerquinha, cobre lá a horta, dá um jeito, né? Aí os 3, tanta coisinha para resolver. Aí foi isso que Moisés fez, aliviou a vida dele, irmão. E é isso que os apóstolos estão fazendo, e é isso que tem que haver na obra de Deus, porque há lugar e há espaço para todo mundo fazer, irmão. Amém, igreja? Vocês estão me ouvindo? Olha lá, vamos lá para Efésios, Thaís, Efésios, no capítulo 4, o versículo é o 11, eu quero ler, você coloca aí que eu vou ler com a igreja. Não, fala o seguinte, Thaís, coloca para mim, desde o primeiro versículo, desde o primeiro versículo, olha aqui comigo, igreja, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui é o apóstolo Paulo formando os obreiros da igreja de Éfeso, uma das igrejas mais relevantes, sabe, da época. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, pelo apóstolo João, era uma igreja excelente. E olha o apóstolo Paulo dizendo, sejam Thaís, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, olha só, como alguém que está preso, ele estava literalmente e dando instrução para a igreja, nada impedia Paulo de exercer sua função, de instruir, de ensinar, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A Bíblia fala assim, se você tem, cada um recebeu o seu dom ministerial,
Se é de pregar, dedique-se à pregação. Se é de misericórdia, exerça. Não é? Se é de fé, cada um exerça com muita dedicação, com muito empenho o seu ministério. Porque, irmão, vai ser frutífero você exercer o seu ministério gemendo, chorando, reclamando. Irmão, como tem obreiro que reclama de um, reclama de outro, reclama de um, aí o outro reclama dele também, o outro, é um reclamando do outro. Isso resolve alguma coisa, irmão? Isso não resolve nada. Irmão, se você quer denunciar alguma coisa que está torto, constrói o reto do lado e você não vai precisar fazer nada. Se você tem um edifício torto, está torto, não, vai lá e constrói você um reto do lado, e todo mundo vai perceber que o outro está. Então é isso que a gente tem que ter, essa é a mentalidade que a gente tem que ter de obra, de igreja. Não basta apenas lançar, aí falar a crítica construtiva. Irmão, crítica é crítica. Traz assim, a solução construtiva. Anota, essa veio nova, anota para mim, pastor, vou mandar para mim aí. A solução construtiva. Que uma crítica é fácil. Surge, é inevitável isso acontecer. É inevitável disso acontecer. Mas se posicione para fazer alguma coisa. E a Bíblia está dizendo para que a gente venha ser digno, viver digna, né? Da nossa vocação que nós recebemos. Irmão, então é uma vocação que eu recebo, que você recebeu. Você recebeu do Senhor. E o que o Senhor espera? Que você desenvolva muito bem o seu ministério, como eu também. Próximo. Sejam completamente humildes. Olha que lindo, irmã Thaís. Dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Conheci um pastor que ele dá uma esticada no R. Por que Paulo está falando isso? Porque lá o negócio já tinha um burburinho. Sede humildes, irmão. O que é humilde? Humilde, irmãos, não é você se fazer menor do que o irmão, não é isso. Humilde é você saber quem você é, reconhecer e nunca querer ser maior do que o outro. Ou mesmo que você saiba mais do que o irmão, você nunca se comporte desta maneira. Está entendendo, irmão? Humildade, seja dócil. Ô irmão, sabe, a palavra do Senhor diz assim, que maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra branda dita no momento certo. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Toma muito cuidado, irmãos, com a forma que a gente se pronuncia. Muito cuidado, irmãos, principalmente diante da igreja. Porque se você falar ríspido um apontamento diante da igreja, você vai ser corrigido diante da igreja também. Tá bom? Porque quando é uma pessoa, é você e ela, amém? Agora quando é diante da igreja, então tem que ser consertado diante da igreja. Então toma muito cuidado quando pegar um microfone, sabe? Usa de sabedoria, sejam dóceis, sejam pacientes. Ô irmão, uma coisa que, sabe, tem bastante hoje nos nossos dias atuais é a paciência, né? Sim ou não? No trânsito, no ônibus, no serviço, é uma paciência. No poupa-tempo, né, Thaís? No DAI, né, irmão João? Lá tem que ter paciência. Você está entendendo? Não é verdade. Não é verdade. Ninguém tem mais paciência com nada, irmão. Ninguém tem paciência com nada. Ninguém tem paciência com seus próprios filhos. Quer saber? Já soca logo um celular. Já nasce com o celular na mão. Nasceu, saiu dentro da barriga assim, já ganhou o celular. E você viu o censo que saiu agora? Está acontecendo com as crianças? Está tendo um grau de autismo
Para as crianças abaixo de 2 anos até 7 anos de idade, que estão com o celular na mão, eu esqueci o nome da sigla que eles falam, um grau de autismo. Irmãos, está afetando a formação cerebral dos jovens, dos adolescentes. Já estão com síndrome do pânico, ansiedade, já não tem paciência, não tem mais nada. Tudo através disso aqui, ó, celular. Que o bichinho fica quieto rapidinho, né? Mas você está estragando a mente da criança. Suportando uns aos outros com amor. Irmão, isso aqui, ó, suportando uns. Irmão, é fácil suportar alguém? Então, irmão, é isso. Tem mais o que eu falar para você? Não tem. Ah não, pastor, dá uma receitinha de bolo. Não tem, irmão. Está entendendo? Porque vê o camarada teve um dia ruim, a irmã teve um dia. Aí, irmãos, cuidado, que está pronto para explodir com alguém. E vai sempre. Você nunca se explode com alguém que você não conhece. Você teve um dia, alguém te ofendeu, alguém te fechou no trânsito, alguém fez alguma coisa, alguém que você nem conhece. Sabe em quem que você vai descarregar? Na pessoa que você ama, no teu amigo, no teu irmão, no teu pastor. Você não tem coragem de ir lá e falar para quem te ofendeu. Você não tem coragem de ir lá e resolver os seus problemas com o teu inimigo. Mas aí você vai descontar no seu amigo? Sério isso? Sério? Irmão, a Bíblia fala assim, ó, basta a cada dia o seu mal. Por que a Bíblia fala isso? Irmão, você tem que aprender a zerar o dia. Você tem que buscar uma meditação, sabe, com Deus, e zerar o dia. E hoje o dia foi, puxa vida, que dia, hein? Que dia. Ô, irmão, mas zera. Amanhã vai ser melhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresenta o seu dia todo em oração diante de Deus, sabe, faz um resumo para Deus. Isso é orar. Lança sobre mim o seu fardo pesado e toma o meu jugo que é suave. Aí você quer lançar o seu fardo. As mulheres, hoje é comum uma mulher e o marido trabalhar, ela tem um perrengue e o camarada trabalhou também, mas ela chega em casa, ela quer desabafar, ela quer falar, e fala, irmão, fala, o camarada já está cansado, mas ela chega, hoje eu preciso conversar com você, e o cara já teve um dia já, irmão, cansativo por demais. Irmão, quer um segredinho? Vai falar com Deus. Não, mas vai falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Fala com Deus. Quer ver o seu marido está a ponto de explodir, e às vezes o seu start, o jeito de você querer falar, pá, você não me entende, você é igual, aí pronto, aí é o pastor, vem aqui que o barraco caiu. Jesus, o pastor junta um feixe de ripa, prego para escorar o barraco, a casa está caindo, falta de sabedoria. Vê que o maridão chegou em casa esquisito, cara amarrada, e se ele ligar para você assim, ó, escute, alguém me ouve, diga amém. Se ele falar para você, ó, na hora do almoço, ou alguma coisa, a mulher está em casa, não trabalha, alguma coisa desse tipo assim, né? Ó, meu Deus, você não sabe o que aconteceu logo cedo, não sei o que, papapá, e você sabe que o cabra vai chegar, naquele jeito, irmão, pelo amor de Deus, já deixa o rango pronto, deixa a comida pronta, deixa no pente, tudo bonitinho para ele chegar, você entope ele de comida, porque você quer ver um homem ficar mais brabo, é o homem com fome. O homem com fome irmão, não tem unção que acalma a fera, mas chega lá e bota o rango, senta e come. Você vê o que ele gosta lá e mete, aí aquilo dá uma moleza no corpo dele, que enche a barriga, você está entendendo? Que aí 70% do sangue vai para a região do estômago, para digerir, então ele fica fraco, tira um pouco daquele acúmulo de sangue no cérebro dele, desce para os braços, dá uma enfraquecida no bichinho, calmou bem, calmou,
Conversar. Sabedoria, irmão. Aí tem irmã que sangue de Jesus, tem coisa, irmão, tem casamentos que podiam ser salvos por causa de práticas tão simples, irmão. Porque tem homem que é isso. Mulher complexa, né? Meu Deus do céu, é sério. Mulher é muito complexa, irmão. É difícil entender. Mulher, às vezes, ela vai puxar coisa lá de trás, lá não sei das quantas lá, ela puxa lá de trás, puxa o arquivo morto, ela arranca da lixeira, ela consegue recuperar aquilo, irmão. O homem não lembra nem de que, sei lá, que ele comeu no almoço. Não lembra, é cabeça de homem. É quando a mulher ela resgata aquele negócio. Aí vira aquela turbulência dentro do casamento, aquela coisa, e práticas tão comuns, irmão, que, sabe, podia ser praticado, você entender o seu cônjuge, aí está os dois trabalhando, aquela coisa tudo, está todo mundo estressado, angustiado, sabe, a mulher não quer cozinhar, o cara, irmão, chega cá, vamos tomar um banho, vamos comer um pastel na esquina, sei lá, reinventa, faz alguma coisa. Tem dia que é dia de não fazer nada, irmão, tem o dia de não fazer nada. Eu sonho com esse dia. Eu sonho no dia que não tem nada para fazer, não tem nenhuma mensagem, não tem. E mulher, se ela descobrir que você está sem fazer nada, o que você está fazendo, bem? Vixe, tem tanta coisa para fazer, você não tem. Nossa, não sei nem para onde eu vou começar. Se não tiver, ela vai arrumar uns 3, 4 para você. Não sei por que eu entrei para esses lados. Próximo, suportando uns aos outros com amor, é amor de Deus, amém, irmão? Vamos amar mais. Próximo, façam todo o esforço para conservar a unidade. Irmão, a gente tem que se esforçar. A Bíblia fala que, se possível, tende paz com todos. Tem hora que você vai dar uma cacetada, tem hora que você vai levar uma cacetada, mas, irmão, vamos nos esforçar, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos nos esforçar, irmão, para conservar a unidade, pelo Espírito, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmão, a unidade do Espírito, não sentir, sabe, um grupo dividido, uma igreja dividida, não, unidade. Uma casa, um casamento, isso começa lá na nossa casa, a unidade tem que estar lá, tem que acontecer aqui, porque tudo que é na casa reflete na igreja. Então você tem que manter isso, irmão, tem que procurar ceder em todos os lados. Próximo, um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Irmão, não tem 2 corpos, não tem 2 espíritos, não tem 2 tipos, não tem 2 esperanças para a qual vocês foram chamados, é uma só. O Senhor fala de unidade, unidade é único, é um, irmão, sabe? Então a gente tem que procurar manter essa unidade. Não deixar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, seja um pouco mais reservado, quando alguém vem criticar ou apontar o sermão para você, irmão, não aceite assim, sabe, acusações, apontamentos um contra os outros, isso não faz bem, irmão. A mesma pessoa que fala mal de outra pessoa para você, com certeza ela vai falar mal de você para outra pessoa, isso você pode ter certeza. Não aceita isso não, meu irmão. Irmão, a Bíblia fala para quando você sentar na mesa, que seja uma mesa de comunhão, sabe, não seja uma mesa de defamação, não seja uma reunião de defamação, onde o nome do irmão está na jogada ali, estão comendo, mas tem o nome de alguém ali, está falando mal da roupa da irmã, está falando do cabelo, está falando da roupa do irmão, está falando do jeito que ele faz, do jeito que ele anda, se está gordo, se está magro, fulano engordou, fulano não sei o que, olha o cabelo não sei o que, olha a roupa não sei o que, olha lá não sei o que, olha aquele papapá. Irmão, em nome de Jesus, senta e enche o bucho de comida e fica com a boca quieta, você não tem, fechado, você não tem que falar.
promova, seja um promotor de unidade. Eu posso ouvir um amém aqui, irmão? Seja um promotor de unidade. Se você senta numa mesa, irmãos, onde só sai críticas, você sai de lá pesado. Pesado. A comida é até boa, mas você sai com o seu espírito pesado, porque não houve comunhão naquela mesa. Mas tem pão com água, mas se tiver um espírito de unidade, o Espírito Santo, o espírito de amor, você vai sair de lá cheio do Espírito Santo, regozijando, alegrando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. É esse tipo de coisa que nós temos que cultivar no nosso meio. É esse tipo de coisa. Se alguém chegar a falar mal do irmão para você, não, irmão, antes de você falar alguma coisa, vamos chamar ele aqui para fazer parte da conversa. Vamos chamar ela aqui para fazer parte da conversa. Aí você vai, não, eu quero falar para você. Não. Você tem que tratar o assunto tete a tete. Porque todo aquele que gosta de falar, tem que gostar de ouvir também. Vocês acham justo isso? Sim ou não, irmão? Todo aquele que gosta de falar, porque é que nem aqueles que gostam de tirar sarro dos outros. Você já viu? O sarrista, ele bota apelido em todo mundo, ele tira sarro de todo mundo. Na hora que você arrumar um apelido para ele e tirar um sarro dele, ele zanga. Ele zanga. Pode ver, todo mundo que gosta de bagunçar com os outros, bagunça com ele para você ver. Ele marra a cara e ó, dá no pé. Gosta de brincar com os outros, mas não gosta de bulinar os outros, né? Mas não gosta de ser bulinado. Sim ou não? Qual vocês foram chamados? É um só. Irmão, nós fomos chamados num só propósito. É um só Espírito, um só Senhor e Pai de todos. Nós não tem dois pais. Você não tem um pai, eu tenho outro. Não. Deus é Pai de todos. Uma vez eu fiz uma pergunta para Deus em oração. Eu falei, Senhor, eu estou vindo orar aqui para falar do irmão lá que está misericórdia, né? Aquilo não é obreiro, é um cobreiro, né? E falo, meu Deus do céu, porque deixa eu ficar quieto. Eu falei assim, mas ao mesmo tempo que ele está orando para o Senhor para resolver, para tratar, o outro também está orando, porque como você vai ser intercessor entre duas pessoas, servindo o mesmo Deus? Você já imaginou? Tem dois irmãos que não estão se dando, não estão se batendo. Esses dois irmãos vão orar para quem? Por mesmo Deus, sim ou não? E quem que Deus vai defender? Se os dois é filho? Sim. Deus vai tratar na vida dos dois, porque Deus precisa abrir o olho dos dois. Amém, igreja? Porque é isso. A última oração do Pai Nosso vai dizer assim, após a oração todinha, e teu é o reino, o poder e a glória hoje e para sempre, amém. Aí vem, se perdoardes as ofensas um dos outros, Deus perdoará as vossas, mas se vocês não se perdoar, Deus também não os perdoará. Condicional. Então, crente embicado, emburrado um com o outro dentro da igreja, está correndo um sério risco. Um sério risco. Próximo, Thaís. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você viu que a Bíblia fala de um só, de unidade? Não é dois, não é três, é um só. Próximo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É isso. Deus trabalha em todos. É Deus em todos. Então, às vezes, se você for fazer um apontamento de alguém dentro da igreja, cuidado. Às vezes você não está entendendo o propósito de Deus na vida daquele irmão. Porque, irmão, tem uma coisa, aprendi com Augusto Cury numa palestra. Ele disse assim, ó, e eu vou perguntar para vocês, eu vou perguntar agora aqui para vocês, quem já tentou mudar a vida de alguém? Levanta a mão. Você já tentou mudar a pessoa em algum aspecto? Levanta a mão, irmão. Você nunca tentou mudar ninguém?
Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo. Sabe o que eu aprendi? Você só piorou a vida dela. Toda vez que você tenta melhorar a vida de alguém, você só piora. Você está entendendo isso, irmão? Irmão, escute. Toda pessoa que você não consegue melhorar, ela existe para melhorar você. Sabe essa pessoa que você acabou de pensar agora aí? Essa mesma, essa tribulacional, essa... Se você não muda ela, ela te muda. Ela te faz você mais crente, você ora mais, você chora mais, você busca mais, você vai trabalhar dobrado, porque você vai ter que cobrir, você vai ter que cobrir ela, sim ou não? Porque não veio de novo, fartou de novo, e de novo eu vou ter que trabalhar dobrado. Quem sabe, né, Deus te aperfeiçoando você mais rápido. Quem sabe, né? Irmão, eu já dirigi igreja 5 anos. Eu tinha que cantar, pregar, dar escola dominical, ficar na porta, varrer igreja, construir igreja, tudo. Você já viu eu cantando, né? Até que dava para o gasto, mas tinha que fazer tudo, gente. Falei, meu Deus do céu, me ajuda aí, Senhor. Não, tinha que fazer tudo. E se eu não fizesse, não teria quem fizesse. Irmão, escute, irmão, já que ninguém, nunca pense assim, já que ninguém está nem aí, eu também não estou nem aí. Não seja negligente porque alguém está sendo negligente. Faça você a diferença no corpo de Cristo. Faça você a diferença no corpo de Cristo, irmão. E quem sabe alguém não vai ver o seu desgaste, não vai tomar vergonha na cara, falar assim, olha, o irmão está sendo pesado por irmão, está sendo difícil por irmão, por minha causa, pela minha negligência. Ele está tendo que trabalhar dobrado. É que nem o marido, sabe, em casa, que a mulher tem que trabalhar também para ajudar a pagar a conta. Aquele marido que trabalha, ele também trabalha. Ele chega em casa, deita no sofazão, né? Joga a chinela assim, ó, pro chão, já entra arrancando as roupas, jogando pro chão, aquele chulé desgraçado, e joga, já pesteia a casa inteira. Chega a tá branco o pé assim, irmão. O dia inteiro de butinão. Aí bota o sapatão lá assim, cadê o rango, mulher? Vai ajudar, meu irmão. Você trabalhou, ela também trabalhou. Entendeu? E mulher é estressante. Sabe por quê? A mulher é a única que fica, ou aquela que não trabalha secularmente, ela é aquela que fica 100%, ela mora, ela dorme, ela come dentro do seu trabalho. Já parou para pensar? O homem vai lá trabalhar na empresa, sim ou não? Ele vai para relaxar onde? Na casa dela. E a mulher trabalha o dia inteiro em casa, e ela relaxa onde? Lugar nenhum. Ela come, bebe e mora no trabalho. É difícil isso, irmão. É difícil isso. Quando nós trabalhávamos secularmente e estávamos na obra, né? E eu vi que a minha esposa começou, sabe, de tanto trabalhar em escritório, aquela coisa começou a dar um problema, que ela digitava muito rápido e tal, aquela coisa toda, e nós ralava. Eu lavava roupa, eu que lavava roupa. Eu lavava roupa, irmão, e era bom no negócio, ligeiro, pá! E era tanquinho, hein, irmão? Tanquinho! Negócio de máquina, zung, não, tanquinho, e pá! E tá, não sei o que, e ela limpava a casa, na casa, no sábado ela só lavava o banheiro, montava na caminhonete, virava à noite no campo missionário, dormia no meio do mato, voltava no outro, fazia escola dominical, voltava para a hora do almoço para estar no culto à noite. Trabalhava 10, 12 horas durante a semana. Por isso que não dá, eu não consigo tratar obreiro assim, tá bom, eu compreendo, tadinho, trabalhou o dia inteiro. Eu também fiz isso. Irmão. Muitos anos da minha vida. Também fiz. Fui parar no hospital com 33 anos achando que estava infartando. A pressão foi a 21. Minha pressão é 11/7. Um menino novo.
uns 40 esse dia. Só quem tem fé diga amém. Aí descobri que eu não tinha problema nenhum no coração, não tinha veia entupida, não tinha nada, estresse, acumulo. E eu me lembro quando a minha esposa começou a ficar com esse problema, falou: não, eu vou trabalhar, você vai ficar em casa, você vai cuidar da nossa filha, você vai ficar em casa, não, porque eu assim, irmão, cada um, tá? Cada um, tá bom? Isso aqui não é indireto para ninguém, você faz a sua vida que você quiser, cada um. Eu acho que quem faz filho, eu acho que quem tem que cuidar é a mãe. Amém, você faz o que você quiser, você bota na creche, cada um. Porque eu vi que ela precisava cuidar da menina, a menina estava crescendo, ela não estava curtindo a criança. Eu falei: não, deixa eu ralar. Mas as contas é que nem o Jesus aí falou, né, que o pobre sempre vai existir, né? O pobre sempre vai ter na face da terra, então conta, dívida sempre vai ter. Irmão, você vive com 1.000, você vive com 5, você vive com 10.000 e você vive, todo mundo vive. Você já viu o pobre? O pobre ganha 1.000, ele sai para passear, ele come uma vez por mês, ele come pastel. Aí ele começa a ganhar 2.000, ele fala: opa, vamos pro lanche. Aí ele começa a ganhar 3.000, fala: não, agora vai para churrascaria. E vai. E aí o que acontece? Quanto mais ele ganha, mais ele come. Vamos lá. Alguém me ouve? Diga amém. Por que ele não ganha 3.000 comendo o mesmo pastel? Sim ou não? Não, agora eu vou comer melhor, vou vestir melhor, comprar mais roupa, sapato, e vai. E as dívidas sempre mesmo. Alguém me ouve? Diga amém. Então é isso, amém. E eu me lembro que depois, quando chegou a esse fim, que a gente abriu mão de tudo, para só falar assim: não dá para fazer duas coisas. Eu entendi, o meu corpo físico travou. Com 33 anos travou, porque eu estava exigindo muito dele. Então, irmão, cuidado. Talvez você possa estar exigindo muito do teu corpo. Você não vai ter físico, você não vai ter emocional, você não vai ter. Eu não tenho como fazer a obra de Deus, que eu fico. Lógico, irmão. Você pega tanta coisa para fazer, e às vezes na igreja, sabe, eu luto e eu vou conseguir logo resolver isso. Irmãos tendo 2, 3 cargos na igreja, por falta de posicionamento dos demais, sobrecarrega o irmão, sobrecarrega a irmã. Cada um tem que fazer uma coisa, e muito bem feita. Então, na sua casa, faça o que for necessário para você. Tenha o seu dia off. Irmão, por que você acha que Deus precisa de descanso? Olha, acho que uns 90% achou que precisa de descansar Deus, né? Deus precisa descansar, né, irmão? É isso, igreja? Alguém me entende aqui hoje? Deus precisa de descanso? Então por que ele descansou? Para dar o exemplo. Trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Aí ele colocou como lei. É lei o homem tirar o dia para descansar. Irmão, se você não está tendo um dia na semana para descansar, você está quebrando um mandamento de Deus. Se você não parar um dia quieto para descansar, cuidar de você mesmo, você está quebrando o mandamento de Deus, e você vai sucumbir em algum momento, em alguma hora, você vai fazer alguma coisa mal feita, você vai falhar em alguma coisa, não vai dar certo. Você tem que ter um tempo para você se renovar, para você cuidar de você, para você não fazer nada, simplesmente não fazer nada. E a mulher tem que entender isso. Hoje você está de folga, né? Bom, está quase virando encontro de casais. Próximo, Thaís. A cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Escuta aqui, irmão. Cada um tem uma medida. Cada um suporta uma pressão, cada um suporta um peso. Então não coloca um peso no irmão, no outro.
excessivamente, cada um recebe uma graça da parte de Deus para suportar a sua medida, que nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quem é que reparte? Quem é que reparte, igreja? Foi Cristo. Lembra quando Paulo toma lá as bufetadas do enviado de Satanás? E ele fala: Senhor, por 3 vezes eu tomei tapa, falei com o Senhor e o Senhor não falou nada. O que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Próximo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, o que Deus fez quando sobe, quando ele regressa para o Senhor, ele dá dons, ele distribui dons para mim e para você. Você foi agraciado com um dom, irmão, e esse dom não é para você usar a benefício próprio, esse dom é para você usar para a edificação do corpo de Cristo, para abençoar, para ser um abençoador, para que as pessoas, irmãos, sejam nutridas, sejam abençoadas. Não é para si, o dom não é para si, o dom é para o outro. Amém, igreja? É servir a mesa, é se dedicar, é se empenhar a serviço da mesa, a serviço do próximo, a serviço do reino de Deus. Próximo. O que significa ele subiu, senão há também que havia descido às profundezas da terra? Próximo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, está aí. Quem que designa, irmão? Então não sou eu. Se é ele, então não sou eu. Então eu não escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que Jesus me designou para fazer. Eu já disse para vocês, já disse por onde passei, eu não queria ser pastor, irmão. Eu queria ser missionário, arrebanhar o povo, ir para onde Jesus mandar. Nem para onde tinha igreja, no meio do mato, para onde for, arrebanhar o povo. Aí alguém manda alguém para cuidar desse povo aí, eu estou partindo, estou indo para outra. A hora que eu juntei, fiz tudo isso, agora eu dou no pé. Senhor, não, agora você fica. Eu falei, não, senhor, mas não é o que eu quero. Eu falei, irmão, mas você não faz o que você quer, você faz aquilo que Jesus te designou para fazer. E não adianta correr, irmão. Lembra de Jeremias? Jeremias, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Dá para correr de um chamado desse, irmão? Dá para correr de um chamado? Não dá, irmão, não dá para correr. E eu já te predestinei, você vai ser profeta das nações. E não adianta você dizer que é uma criança, não sei o que. Ixi, irmão, desculpa, só serve para o pastor. O pastor, ele acredita, ele finge que acredita. Agora Deus não. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. E não adianta, eu não passo de uma criança, e não sei o que. Não diga isso. Você viu Moisés? Senhor, eu sou de língua pesada, eu não sei falar. O que você tem na mão? Um cajado, não tem problema. Arão fala no seu lugar. Não tem como correr, não tem como dar desculpa para Deus. E eu amo Deus, irmão, eu amo Deus, porque quando o crente mimizento, vou fazer, aí já vai falar, não, deixa comigo. Aí, dá uma fechadinha na torneirinha, tá caindo muito, só deixa no conta-gota, tic, tic, Senhor, aí a coisa como que tá? Aconteceu comigo, ganhando dinheiro, subindo de profissão na empresa, e tanta coisa e tal, vou ganhar dinheiro, que agora eu estou estourando no norte, e construindo casa, comprei o carro que eu queria, vamos viajar, e não sei o que, agora nós viajamos todo ano nós vamos viajar, e não sei o que, papapá, e vamos ganhar dinheiro, e trabalhando, eita, glória a Deus. Igreja? Ia na igreja, mas não queria fazer obra não. Travou minha coluna, 2 hernias de disco, salário despencou, as dívidas cresceram, carro foi embora, construção da casa parou. 5 anos sem viajar. Senhor,
Por que eu estou passando por isso? Aí Jeová já chamou para o íntimo: quero você na minha obra. Senhor, eu estou doente, não tem problema não. O Senhor me deu um Voyage. Tá, nós. Levei para a mulher, falei: que esse carro? Eu tudo contente com o Voyageão azul, tudo de tiozinho, tudo original. Estou lá levando para comprar. Cheguei para falar para a mulher toda esperando que a mulher já saia. Ai, que lindo, azul. Que lindo. Ela olhou: que carro de véia é esse? Eu olhei assim para ela, irmão, que balde. Que carro de velho, mulher? Isso aqui é carrão, motor AP 1.8, não sei o que. Nossa, eu não vou dirigir isso. Nossa, Jesus. Deus preparou. Por conta o resto do milagre para vocês. Eu tinha 2 hernias de disco. O banco do Voyage era de fibra de coco e tinha um ferro no banco assim exposto. O ferro dava no meio das 2 hérnias. Sabe Aras, que vocês foram comigo lá, 40 km de chão? O carro pulando e o ferro esfregando as 2 hérnias. Eu parava com o Voyage assim, vinha todo o povo: ah, pastor, pastor, pastor. Eu falei: calma, calma, calma. Abri a porta do carro, aí tinha que pegar na perna assim, levantar, virar devagarzinho, botar outro pé, puxar o outro pé para cá. Assim. Sério, irmão? Pedir dá a mão aí, irmão, levantar, ficar, calma aí, irmão, vai contando os milagres. Como foi a semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos começar o culto. Vamos lá, aleluia. Aqui inchado. Vamos começar a construir a igreja. Pastor, dá para arrancar madeira lá no meio daquela mata ali em cima. Desce o rio 1 quilômetro, sobe 3, vai no meio daquela mata lá, corta a madeira e traz no lombo. Bora. Os irmãos foram, juntou machado, aquela coisa toda, vão trabalhar. A hora que eu vi aqueles irmãos saindo para trabalhar, uma tristeza batendo no meu coração. Eu disse: Senhor, eu não posso ver esses irmãos trabalhando no pesado e eu não fazer nada. Por favor, Senhor, toca nessa hernia de disco, não deixa eu travar, mas eu vou trabalhar. E eu carreguei tora nas costas durante 3 meses. E Deus não permitiu de eu travar minha coluna. Isso é fazer. Eu fui formado assim, irmão. Eu fui formado assim. Então não dá para me ser diferente, irmão. Ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestre. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua graça, cada um tem o seu chamado, e todos devem desenvolver com êxito o seu chamado e o seu ministério. O apóstolo é aquele que norteia, que dá direção, que enxerga o direcionamento da igreja. O profeta, é aquele que enxerga os mistérios. Você já viu igreja de profeta? É campanha para tudo. E profetiza, é campanha disso, campanha daquilo outro, campanha para aquilo, campanha para tudo. Você já viu os evangelistas? Evangelista é bom para ganhar alma, bota ele para apacentar, ele enche a igreja no mês, em 2 dias ele acaba com a igreja. Ele não sabe, ele não tem um dom de cuidado, ele é só evangelista. Ele é bom para ganhar, mas não é bom para cuidar. O profeta parece que vive no mundo da lua. Você já viu o profeta? Profeta é que nem quando você vai num desfile de moda. Quem já foi no desfile de moda aqui, irmão? Já foi? Você já viu quando você vai no desfile de moda, você vê cada roupa feia, né? Que isso? Você está no inverno, mas você está vendo desfilando de verão. Mas peraí, nada a ver. Mas aí você chega no ano que vem, aquela tendência está bombando, está na aula. Por quê? Ele está vendo lá na frente. Ele enxerga, vai mudar a estação, vai mudar a roupa, vai mudar o comportamento, você não viu agora que está todo mundo voltando a viver os anos 60, 50, sei lá, as coisas do passado, né? Voltando a viver as coisas antigas, revivendo. Então é uma época, uma coisa que você achou que nunca mais ninguém ia fazer, voltou todo mundo a fazer de novo, está entendendo? Então esse é o profeta. O evangelista é aquele que ele é bom para ganhar, ele ganha alma, que é uma beleza, mas não é bom para pastorear, ele não foi chamado para pastorear. Então cada igreja, irmãos, ela tem uma caixa de ferramenta, e o pastor, ele tem que saber em quem usar em cada lugar, irmão Milton? Você tem que saber, você vai fazer tal, você tem que ter a ferramenta apropriada para você fazer aquele serviço, e você tem que saber colocar cada um no seu devido lugar. Essa é a função do apóstolo. Aí a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que outros deu para pastores e mestres, porque ele apacenta, mas ele instrui.
Ele apacenta, mas ele ensina. Ele apacenta ensinando. Vocês estão entendendo? Mas a uns deu desenvolturas maiores. Estevão não era diácono, mas ele não foi um grande evangelista? Então, há pastores, irmãos, que Deus usa. Eu sou pastor aqui na igreja, mas eu sou missionário no campo missionário. E vocês vão me ver Deus me usando aqui com palavras proféticas, mas vocês vão ver Deus me usando aqui com palavras, sabe, de punho ou direcionamento apostólico. O que é isso, pastor? Eu que enxerga bem. Que é o apóstolo? É aquele que é enviado. O apóstolo, ele é enviado e ele envia. Por isso que vocês têm que entender o cenário ou o ministério que vocês fazem parte. E nós não somos uma igreja comum, congregacional. Nós somos uma igreja visionária, com visão apostólica. De que forma? O senhor vai se tornar apóstolo? Nada disso, irmão. Conversa. O apóstolo é aquele que prepara para enviar. O apóstolo significa o enviado. Então é isso, é você olhar acima, além, para lá, não é aqui nesse espaço, olha o mundo, é a visão que Deus dá. Próximo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Você coloca de pé junto comigo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque e vai faltar ainda, né, mais um ainda, né, Thaís? Agora, eu quero, Thaís, olha só, para que o corpo de Cristo seja edificado, pula, vamos lá, só lê, olha comigo, até todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, irmãos, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, nós temos que chegar a um conhecimento, a uma maturidade, até a plenitude da medida de Cristo. Ou seja, olha o padrão de medida, que Deus estabeleceu, irmão. Cristo. Cabe para você isso? O próximo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas. Irmão, temos que ser maduros, temos que ser crescidinhos, para não sermos levados com qualquer vento de doutrina. Ai meu Deus, sabe, cada hora está pensando numa coisa, cada hora está querendo fazer uma coisa, cada hora está com uma motivação diferente. Você já viu criança? Criança chora para você comprar um brinquedo, sim ou não? Aí eu quero. Você vai lá e compra. Brinca um dia, irmão. Brinca um dia e joga no canto. Sim ou não? Pastor, eu acho que o meu chamado é músico. O que você torna? Sino e campainha. Não, eu acho que o meu chamado é no louvor. Meu Deus do céu. Não, meu chamado é ser pastor. É mesmo, irmão? Não, meu chamado é ser missionário. Mas aonde? Lá na Europa, nos Estados Unidos, lá. Não, nesse negócio de ir para Iaras, não, de África, Deus me livre. Não dá para mim ir para esses lugares, não. Próximo. Nem jogados para cá ou para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmão, tanta coisa. Próximo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Amém, igreja? Amém. Próximo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Amém, igreja? Então é necessário cada um realizar a tua função, cada um fazer a sua parte, cada um fazer da melhor forma possível, cada um se dedicar o máximo que pode. E muitas das vezes, irmão, você vai ter que cobrir a folga de alguém. Amém? Muitas das vezes você não se canse, não tenha a obra de Deus como um fardo para você, porque, irmão, privilegiados somos nós de poder fazer a obra de Deus, tá? Privilegiados somos nós.
sabe, de ter recebido o dom da parte de Deus, porque chamado, irmãos, é uma coisa incrível, dada a uma pessoa improvável, sem o recurso necessário, porque é um chamado incrível, alguém improvável, porque eu tenho certeza que nem eu e nem você escolheria você mesmo. Não, pastor, não, senhor, o que seria de mim se eu não estivesse na obra de Deus? Não, o que seria da obra de Deus se não fosse eu? Que isso? Eu sou galáctico? Não, que eu tenho um dom, tenho muito dom. Uma vez eu conheci um irmão até hoje na minha vida que disse que tinha uns 9 dons. Pastor, estou aqui, quero vir congregar com o senhor aqui. Eu vim lá da igreja batista lá, mas eu queria dizer para o senhor, eu tenho uns 9 dons. É mesmo, irmão? Os 9. Ele falava cuspindo assim na sua cara. Você tinha que falar assim, que usar um guarda-chuva. Deixa quieto. Irmão do céu, que loucura. Louco de tudo. Escute, irmão, é coisa séria a obra de Deus. Então, se empenhe, se dedique, se renova, exerça, empenhe-se. E vamos, irmãos, fazer a obra do Senhor. Vamos entender o ambiente que nós estamos inseridos. Mais uma vez eu digo para vocês, irmão, entenda o ambiente, a missão que você está envolvida. Pastor, o meu negócio é de cuidar de quem está perto, de quem está do lado. Se coloca na posição e faça isso. Pastor, a minha função é evangelista, eu quero evangelizar, bora evangelizar. Pastor, Deus me usa na revelação, na profecia, na palavra. Irmão, se dedica à oração e seja alguém bíblico. Não fale de si mesmo, mas fale da palavra de Deus. Empenhe-se, seja alguém pronto para servir a mesa. Pastor, estou aqui para cozinhar, estou aqui para lavar banheiro, estou aqui para carregar cadeira, eu estou aqui para visitar o irmão que está doente, eu estou aqui para levar, para ver se o irmão está precisando de algum alimento, eu vou correr atrás também para levantar essa alimentação. Eu não quero ver meu irmão lá. Irmão, sirva a mesa, ajude cada um, para não ficar pesado, para mim não ter que fazer, sabe, quantas das vezes eu não tive que chegar na igreja e ter que ficar na porta porque não tinha um obreiro. Oh, que lástima, que corpo desorganizado. Como que uma igreja cresce desse jeito? Mas aqui não, meu irmão, não que aqui nós somos melhores do que todo mundo, não, que aqui nós vamos aprender a fazer certo desde o comecinho. Amém, igreja? Então nós vamos andar unidos, conversando, alinhando as coisas, consertando as coisas, afinando, que nem um instrumento. Está tocando bem agora, vai tocar amanhã para você ver, já desafinou, tem que afinar de novo, tem que ter ensaio. Uma vez eu perguntei para o louvor, meu Deus do céu, vocês tocam esses hinos já faz 325 anos, o mesmo hino, e todas as vezes vocês têm que ensaiar o mesmo hino? É, pastor, senão não fica bom. Fez Jesus, né? Isso é música. E a obra é a mesma coisa, irmão. A gente tem que fazer, refazer. Como eu ia perguntar para um pastor, por que o senhor está pregando a mesma palavra? Porque vocês não cometem o mesmo pecado? Paulo falava isso para o Coríntios. Como que eu queria trazer um alimento novo para vocês, mas vocês não passam de uma criança, vocês não desenvolvem, vocês não crescem. Então nós temos que crescer, desenvolver, se empenhar, zerar, reter o que é bom que a gente aprendeu e daqui para frente aprender e a melhorar cada vez mais e mais para o bom crescimento da obra do Senhor. Posso ouvir um amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido pela vida desses irmãos que receberam esta palavra, Pai, que o Senhor os abençoe e que o Senhor acrescenta graça e conhecimento em suas vidas.